Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor, você, professor da escola dominical, a paz do Senhor, você, meu amado pastor, você, jovem, você que está aqui participando do podcast EBD em Síntese. É uma alegria poder me dirigir a você, é uma alegria poder iniciar 2025 com a sua participação, com a sua companhia. Com certeza, em 2024, este canal abençoa a sua vida e também fomos abençoados, porque com certeza o reino de Deus avançou e nós queremos aqui agradecer a Deus por este ano que se passou e louvar ao Senhor por este ano que se inicia e contar com seu apoio, a sua presença aqui para interagir conosco. Queremos aqui também enviar uma saudação especial para o pastor Reinaldo Odílio, que é o diretor deste departamento de ensino das Assembleias de Deus do Rio Grande do Norte, o nosso amado pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva. E hoje nós vamos comentar a lição de número 1, a lição de jovens que vem com a temática abençoada, a verdadeira religião. E hoje eu não estou sozinho, Diácono Moab Santos, nós estamos juntos aqui dividindo esta bancada. É uma alegria ter o nosso amado irmão Moab aqui. A paz do Senhor, meu amado, seja bem-vindo. A paz do Senhor, meu irmão Anderson Leão. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E a nossa oração é que este momento seja edificante para cada professor, aluno que nos acompanha. E não esqueça, deixe seu comentário, seu like. Estamos aqui para trabalhar na edificação, né, de cada vida e o reino de Deus cresça. Glória a Deus. Que maravilha, bênção de Deus. Então, você que está nos acompanhando, por gentileza, pega a sua Bíblia, pega a sua lição. E nós queremos aqui poder contribuir, trazendo subsídios para que a sua aula seja uma bênção, a primeira escola bíblica de 2025. E assim como as coisas começam, elas terminam. Então, dê aquela aula abençoada, motive os seus jovens. Já incentiva você durante a semana aí, se conectar, colocar as leituras de cada dia, né? A lição vai trazendo um texto bíblico que vai fomentando esta busca. E como já disse no início, vamos falar sobre a carta de Tiago. Olha, irmão Moab, é uma carta muito importante. A lição vai falando sobre autenticidade. O título geral da lição, A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Uma carta curta, apenas 5 capítulos, mas com uma profundidade que verdadeiramente é essencial para a vida da juventude, para a sua vida, professor, para a vida da igreja. E a lição número 1, amado Diácono Moab, vai ter o título de Um Convite à Autenticidade. E aí eu busquei aqui uma definição no dicionário Oxford sobre o que é autenticidade. E o dicionário vai dizer assim, é qualidade, condição ou caráter de ser autêntico. Propriedade daquilo que se pode atribuir fé, legitimidade. Olha que coisa maravilhosa. A definição é: algo autêntico é reconhecido como sendo de qualidade acima de todos, provavelmente o mais essencial na identificação de grandes significados. Então, esta lição vai trazer a necessidade de sermos autênticos, não é isso, meu amado professor Moab? Exatamente, é por isso que você percebe que Tiago, ele explora a questão da fé prática, né? Porque existem pessoas que seguem uma ideia filosófica, uma ideia subjetiva, mas não conseguem a harmonia, a coerência daquilo que fala com o que faz, né? E você encontra em Cristo justamente essa postura de afirmação e prática. Jesus falava com autoridade. E nós, como discípulos de Cristo, a nossa pregação ela tem que ser coerente com a nossa prática, com a nossa vida, independente do contexto, independente da situação. E é isso que nós vamos perceber na leitura, né? Porque durante esse trimestre estaremos estudando a carta, então vamos perceber o quanto Tiago explora que os cristãos eles vivam da forma com que a sua fé é anunciada. Perfeito, perfeito. E olha, você, professor, que vai estar ali interagindo com jovens, talvez alguns adolescentes, maximize isso, porque na caminhada cristã, essa fase da vida, né, a fase da juventude, é muito comum os jovens viverem uma vida dúbia. Muitas vezes há uma imagem apresentada de forma presencial, mas internamente, né, naquilo que acredita, não há tanta autenticidade. E aí traga justamente este caminho o Tiago, que é o autor,
desta carta, irmão de Jesus, né, irmão biológico por parte de mãe. Ele é alguém que caminhou com Jesus ali no seu ministério terreno, mas ele não deu crédito a Cristo até a sua morte. Então, veja, alguém que caminhou com Jesus, alguém que viu ali o seu irmão, ele não acreditou, não deu credibilidade. Entretanto, Paulo vai escrever na carta aos Coríntios que quando Tiago vê Jesus ressurreto, ele ali realmente traz a credibilidade integral de quem é Jesus como Deus e uma liderança importantíssima, né, na missão da igreja do primeiro século. Então, é como se Tiago, nosso amado diácono Moab, olha para Cristo, vê o ressuscito e vai dizer, verdadeiramente, eu o conheço, eu sei e agora eu acredito e quero viver uma fé prática, uma fé verdadeira. Quando nós vamos olhar um pouco, meu amado irmão Moab, o contexto ali entre 45 e 49 depois de Cristo, onde Tiago estava escrevendo para também os judeus ali perseguidos, né, aquela dispersão, alguns estudiosos vão dizer que depois da morte de Estevão ali, registrado no livro de Atos. Então, Tiago vai trazer uma palavra que vai consolar e confrontar, como você estava dizendo, essa questão prática, né? Imagine, perseguição, dispersão, mas ele vai dizer, olha, viva uma vida real, uma vida autêntica, não viva uma vida realmente fantasiosa. Quero ler aqui, meu amado Tiago Moab, o texto principal, Salmo 51, versículo 6, vai dizer assim, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Davi está escrevendo esse salmo fazendo uma referência ao quê? Que Deus, ele ama verdadeiramente aquilo que se apresenta de maneira integral, né? Aquilo que se apresenta realmente internamente e externamente. E é interessante você, professor, você pode fazer um link com o encerramento da última aula. A última aula, com base no livro de Provérbios, a última lição falou sobre essa vida íntegra apresentada à sociedade, essa vida prática. E é interessante, Diácono Moab, que eu, em alguns, estudando um pouco aqui sobre a carta, o perfil de fala, uma fala com sabedoria, uma fala prática, se aproxima muito a Provérbios. Então, a gente está terminando o estudo do livro de Provérbios e começa a carta de Paulo, e você trazendo essa aplicação prática e a apresentação de Tiago, a necessidade de vermos essa vida autêntica. O resumo da lição é assim, a autenticidade da fé cristã. A autenticidade da fé cristã é a chave para uma vida plena, uma vida completa em Deus. E não uma vida parcial, uma vida de domingos, uma vida de eventos. É exatamente isso que você precisa fomentar, né, na introdução desta lição, dessa primeira lição para os jovens. Vamos começar aqui, meu amado professor Diácono Moab, pelo primeiro tópico. O primeiro tópico vai falar um pouco sobre a autoria, o contexto histórico, a data e o estilo e a estrutura dessa carta. Esteja à vontade, meu amado Diácono Moab. Amém. Como já foi introduzido, Tiago, irmão de Jesus, ele tem uma aceitação maior que tenha sido esse, o Tiago, irmão de Jesus. Temos outros Tiagos na Bíblia, temos 4 Tiagos, mas esse é o mais aceito, né? Um outro detalhe importante é que Tiago escreve num período de grande perseguição, mais ou menos naquele momento onde Estevão ele é morto. E o interessante aí é que, por mais que estejamos falando agora de um cristianismo pleno, né, não é um cristianismo que ocorre num mar de rosas. É o cristianismo em meio às adversidades. A gente ouve, em alguns momentos, alguém dizer que não há mais tempo de brincar. A verdade é que nunca houve esse tempo de brincar. Desde o seu princípio, o evangelho ele é em meio a contexto de adversidades. Por quê? Porque o evangelho que pregamos, ele confronta o reino das trevas. E quando nós confrontamos o reino das trevas, há um incômodo do outro lado para calar a voz da igreja. E o que eu acho interessante aqui é que essa adversidade vivida no contexto de Tiago não foi uma surpresa para a igreja. O próprio Cristo, no Sermão do Monte, você encontra isso em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10, que diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 11,
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus já estava apresentando no Sermão do Monte o contexto das perseguições que a igreja iria viver. E é nesse momento que Tiago escreve, é para essa igreja que estava em Jerusalém perseguida, e em meio a essas perseguições, Tiago estava trazendo uma palavra de força, de ânimo, para que a igreja não desistisse, para que a igreja não olhasse as adversidades como ponto final. Na verdade, nós passamos por tribulações, mas sabemos que o final da história não é bem melhor, né? É incomparavelmente melhor com as adversidades que aparecem. É verdade, é interessante, professor, o senhor trazer essa perspectiva, né, de Cristo treinando os discípulos ali no Sermão do Monte, preparando, e essa aplicação é para as nossas vidas, né? Estamos iniciando um ano, e claro que o nosso desejo é que Deus venha manifestar sua graça, trazendo paz, alegria, mas nós não podemos esquecer que, de fato, a nossa busca, a nossa caminhada é contra a cultura deste mundo. Então é natural que as batalhas se levantem, né? Que o reino das trevas não venham realmente concordar, e nós estamos prontos e preparados para isso. Por isso que Tiago vai trazer uma aplicação prática, uma aplicação real. Tiago vai trazer uma ortodoxia, né, aplicada, né, diretamente ao nosso fazer, ao nosso cotidiano, a ortopraxia. Ele vai aplicar diretamente ao nosso dia a dia, à nossa rotina. E aí você, professor, por falar com jovens, traga isso de maneira intencional, sala de aula, ambiente familiar, a cultura que o jovem está imerso com os seus amigos ali, é necessária uma vida cristã exclusivista, focada realmente numa prática. Foi muito interessante o professor Moab trazer a aplicação do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte foi realmente uma mensagem que foi de encontro à cultura que já existia, né? Bem-aventurados que choram. E aí, como é que alguém que chora é feliz? Isso parece contraditório, mas é exatamente aquilo que Cristo vem nos ensinar, nessa perspectiva de entendermos que andamos na contramão do mundo. Falando um pouco aí deste contexto histórico, talvez alguém possa pensar que é uma carta antiga que só traz sentido para aquela época, não, mas não, pelo contrário, é uma carta referenciada ali às 12 tribos, à igreja do primeiro século, mas com certeza aplicada no nosso cotidiano. Não é assim, irmão Moab? Hoje nós passamos por isso, sim ou não? Tem uma parte muito interessante da carta de Tiago, que ele vai falar sobre a prática da fala. O que nós temos falado? Quantas pessoas têm se embaraçado no que tem falado, né? Na forma de falar, nas palavras. E Tiago vai trazer uma aplicação prática. Olha, eu quero cuidar de vocês. O Espírito Santo está dizendo, cuide com as suas palavras. Tem um texto muito interessante em Provérbios que vai dizer, no capítulo 4, se não me falha a memória, a palavra dita ao seu tempo são como maçãs de ouro em savas de prata. Quer dizer, tem a hora de falar, o momento certo de falar. Para quem é músico, jovem gosta de música, você pode trazer essa aplicação também. A pausa na música, a pausa uma partitura também faz parte da música. Então tem um momento de falar, mas também tem um momento de ficar calado. Tiago tem essa característica muito forte, não é isso, meu amado diácono? Exatamente. Eu achei muito interessante, diante da sua fala, porque o escritor da lição, ele apresenta um quadro que é muito interessante, que o professor ele apresente aos alunos durante a aula, quando em cada capítulo ele resume, dando uma ideia do que se busca, do que Tiago busca naquele momento. Aí, capítulo 1, o que o cristão tem. 2, o que o cristão faz. 3, o que o cristão diz, o que o cristão sente. E o que o cristão dá de si mesmo. Essa carta, ela é muito prática, é muito atual. E é interessante lembrar que nós vivemos em um país onde o número de igrejas é muito alto, o número de pessoas que se dizem cristãos é alto também, eventos evangélicos, não tem como contar, mas a vida cristã é diferente, porque o número de pessoas em shows, em eventos, é gigantesco,
Mas o nosso país ainda é um país corrupto, não é? Onde a corrupção ela é muito forte. É um país onde a violência é muito forte. Então, está havendo uma certa incoerência, alguém confundindo o estar na igreja e o ser cristão, estar em um templo, né, ter uma frequência ao templo e viver o evangelho. E vivendo o evangelho, há momentos que você vai ser excluído de um grupo. Não é? A linguagem, como já foi dito aqui, a linguagem do cristão é diferente. Há momentos que você vai reprovar o que o grupo aprova, há momentos que você vai aprovar o que o grupo reprova. E quando se vive de fato o evangelho, o cristão ele começa a perceber que ele vai começar a ser afastado de alguns contextos, de alguns convites, não é? Então, é importante o jovem entender que estamos falando de uma decisão pessoal, estamos falando de uma vida cristã. E a vida cristã, em primeiro lugar, busca agradar a Deus. E o detalhe é que Deus não é contra o prazer. A questão toda é, antes, como diz o salmista, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então, diante das ofertas, a primeira pessoa que eu quero agradar é a Deus. E a partir do momento que eu agrado a Deus, eu busco a minha satisfação, a satisfação da minha família, eu quero estar bem em sociedade, mas em primeiro lugar, né, antes o nosso prazer está na lei do Senhor, e é isso que Tiago vai trazer. O evangelho, ele é prático. O evangelho não é uma teoria diferente do nosso dia a dia. O cristão, ele é conhecido no seu café da manhã, quando ele compra o pão, quando ele vai no mercado, no bom dia, no boa tarde, não é? Quando ele oferece o lugar, até a questão de você chegar e dar preferência a alguém. Então, a vida cristã, ela é diferente porque ela anuncia Cristo em nosso dia a dia. Bênção, bênção. Vamos iniciar aqui o nosso segundo tópico, né, da lição, e eu complemento aí a fala do nosso professor Diácono Moab. É interessante que a Bíblia, né, irmão Moab, fala que pelos frutos conhecereis. E fruto significa resultado, né? Resultado vem por meio da prática. Não é pelos dons, não é pelos talentos, né? A leitura do jovem, talvez, é que aquele que prega bem, aquele que canta bem, aquele que ora, tem uma oratória, e aí se olha para essa perspectiva, né, de performance e pensa que o evangelho é isso, mas não. A verdadeira religião, né, é prática, é aquilo que é apresentado. Então é pelo fruto. Qual é o resultado? Então que Deus possa lhe usar, professor, para que o jovem verdadeiramente ele venha crescer em uma vida real, prática, no início deste ano para verdadeiramente ter um encontro com o Senhor Jesus no seu arrebatamento. Segundo tópico, o propósito e a atualidade da carta de Tiago. Né? A lição vai trazer aqui que o principal propósito é incentivar os cristãos a amadurecerem na fé. Maturidade ela vem com uma vida de obediência. O tempo traz maturidade, naturalmente, mas, professor Moab, você vai concordar comigo, acredito que tem pessoas que está na igreja há 30 anos, mas é como se fosse um ano repetido 30 vezes. Não houve crescimento, não houve aquele impacto de transformação, né? Paulo vai falar na sua carta, é, se não me falha a memória, Romanos 5, capítulo 12, da transformação do entendimento, da metamorfose, e é justamente o ambiente cristão, a igreja, o evangelho, ele provoca em nós, sim, salvação e, concomitantemente, transformação, que é por meio da santificação. Então, o que está querendo nos trazer aqui, aplicar na vida do jovem? Como é que você finalizou 2024? Será que a sua vida ela é a mesma ou houve mudança? Será que houve mudança na sua prática, na sua ação, na sua forma, nas suas negociações, nos seus relacionamentos? Então, o propósito é incentivar os cristãos a amadurecerem na fé. E a maturidade, irmão Moab, diácono Moab, vem com os desafios, vem com as provas. E Tiago vai começar a carta, capítulo 4, dizendo que tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Olha que coisa interessante. Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ele vai dizer no versículo 2, meus irmãos, têm de grande gozo quando caídos em várias tentações. Então, Tiago está dizendo aqui, olha,
o processo de perseguição, de tentação, de paciência vai produzir o quê? Maturidade. E eu pergunto, irmão Moab, precisamos de maturidade ou não precisamos? Precisamos, é fundamental, né? Cada vez que nós crescemos diante de Deus, nossas reações, ela muda, e as nossas reações diante dos acontecimentos vai glorificando a Cristo. E quando você falou a respeito dos desafios, eu estava lembrando aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29, quando Pedro, ele começa a perceber o aumento das ameaças. E ele percebe que ele precisa de força diante das ameaças, precisa de encorajamento. E ele faz uma oração. E é importante que a gente entenda que há momentos da nossa vida que nós vamos perceber pequenez, fraqueza, fragilidade. E nessa situação, eu não posso me acomodar e me identificar com a fragilidade. Pelo contrário, eu preciso entregar a minha fragilidade diante de Deus e pedir a Deus encorajamento, força, para que a obra dele continue acontecendo em nossas vidas. E Pedro diz aqui, agora, pois, na oração, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja que Pedro, pregando o evangelho, já tinha passado o dia de Pentecostes, mas quando ele vê as ameaças, ele agora percebe que há uma fragilidade, que ele agora está sentindo um certo medo. Mas ele não para aí. Eu preciso entregar esse medo a Cristo e receber da parte de Cristo a força. E através dessa oração, ele tem mais e mais experiências com Deus. Assim é a vida do cristão, assim é a vida do jovem. Tá com medo, tá achando que não vai conseguir, tá achando difícil. Entrega esse contexto ao Senhor e ele vai te fortalecer. O nome de Deus vai ser glorificado na sua vida para que o que você fala você possa viver. Eu lembro rapidamente de uma história que John Piper conta. Ele diz que uma garota chega para o pai e diz: pai, eu tenho medo de, diante de uma ameaça, não ter coragem de confessar a Cristo e negar a Cristo. Aí ele diz para aquela garota, para sua filha, diz: minha filha, me diga uma coisa, quando você vai viajar de trem, eu te entrego a passagem com muito tempo? Ela disse: não, pai, entrega no momento que eu vou entrar no vagão. Minha filha, vai ser assim. Quando você precisar de encorajamento, precisar de capacitação, Deus vai agir na sua vida. Então, ouça essa palavra. Cristo está com a sua igreja. As adversidades vão vir, mas Deus vai te ajudar. E é por isso que Tiago escreve para que haja alegria na igreja em meio às perseguições. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Me vem à memória aqui, professor Moab, o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações. É o que o Tiago também vai dizer. Sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, professor, seja um instrumento de Deus para forjar a vida do jovem. Professor Moab, essa carta vai ter temas muito relevantes e você pode aí aquecer o coração do jovem para que ele não perca nenhuma aula, nenhuma lição. Vai abordar sobre temas como o controle da língua, pureza moral, justiça social. Então, a carta de Tiago vai trazer temáticas extremamente relevantes para a vida do jovem. Bom, vamos prosseguir aqui para o último tópico, a importância da carta. Professor Moab, a importância e a relevância dessa carta para os nossos dias. Essa carta, ela é fundamental para nossos dias, né? Se nós observarmos a nossa sociedade, é uma sociedade que ela é organizada,
ela tem muitas estruturas, muitos elementos para que haja a melhor harmonia possível, né? É uma sociedade que tem uma estrutura para que haja o mínimo de desigualdade social, o melhor da justiça social, para que haja paz na cidade. Mas as pessoas têm medo, a violência, a injustiça. E por que esses problemas nunca se resolvem? Certo dia, Jesus falou assim: os pobres sempre tereis convosco. E por que Jesus diz isso? Porque ele sabe que a justiça social, sem a comunhão com Cristo, ela não existe. Qualquer lei que tenha como seu título, né, a justiça, a igualdade, a paz, mas se Cristo não estiver nela, a sua execução não vai acontecer corretamente, a sua aplicação, mas quando o cristão, ele vive o evangelho, ele representa o próprio Cristo na terra. Então, essa carta, ela é atual e, como disse aqui o escritor da lição, ela vem como um espelho diante de nós, onde você enxerga quem Cristo quer que você seja, como Cristo quer que você venha a agir. E como já foi dito aqui, nós aprendemos e aprenderemos nessa carta que há uma maneira de falar corretamente. A Bíblia diz: se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. As nossas decisões, elas precisam glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos precisa exaltar a Cristo. E nas diversas situações da vida. E o interessante é que Tiago orienta até a maneira de você escolher o lugar que você vai sentar. Olha, escolha os lugares de trás, não vá para o primeiro banco, pode ser que alguém chegue e tire você de lá. Então, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que estuda a palavra de Deus, e como já foi dito aqui, Tiago, ele demonstra ser alguém que estudava provérbios e aprendeu muito com provérbios também. Então, Tiago faz com que o cristão, ele seja oportuno, coerente, sábio, de forma que cada passo, cada palavra, cada atitude ocorra no momento certo, porque a Bíblia também diz que cada propósito existe um tempo e existe um modo. Tudo tem a maneira certa de fazer. Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim: a verdade tem que ser dita, mas tem que ser dita no momento certo, no momento oportuno, para a pessoa certa. E a palavra de Deus nos torna sábios, porque uma palavra dita no momento errado, por mais correta que ela seja, ela pode colocar tudo a perder. Tiago até compara a palavra, a língua, como um pouco de fogo que pode queimar todo um bosque, não é? Então, eu acho que já para um momento introdutório, muita coisa vai vir por aí, não é? Não perca, ajude o seu aluno a que ele se envolva com a carta de Tiago e será uma bênção para todos nós. Glória a Deus, que maravilha, gratidão, meu amado Diácono Moab Santos, gratidão a você que esteve conosco até agora. Tem um resumo aqui interessante que eu gostaria de ler sobre a epístola de Tiago, dizendo: olha, a epístola de Tiago nos ensina, traz ensinamentos práticos e éticos para uma vida cristã. Da mesma maneira como o próprio Jesus mostrou que a fé deveria vir acompanhada das atitudes, Cristo veio a este mundo para revelar-se para nós, apresentar-se aos judeus que tinham uma religião e tem uma religião muito forte, com muitas práticas, com muitos rituais, mas ele veio dizer: olha, a verdadeira religião, sim, é ter essa prática, é colocar as obras em ação. Tiago vai dizer assim: ó, mostra-me a tua fé, né? Eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então, verdadeiramente, como disse o professor Moab, Diácono Moab, vai ser aí uma lição abençoada e com certeza as vidas serão transformadas. A minha gratidão a Deus por você que está aqui acompanhando. Faça um propósito com Deus, engaje a juventude para participar da EBD, continue buscando o crescimento e o conhecimento da parte do Senhor Jesus e até o próximo domingo. Moab, suas considerações finais. Amém. E continuo dizendo, a minha oração, né, é que esse trimestre seja uma bênção para a sua vida, professor, para seus alunos. E a questão é a seguinte: a prática, a obra da igreja é fruto de uma igreja que de fato teve um encontro com Cristo. A igreja que tem um encontro com Cristo, as suas obras glorificam a Cristo e que Deus os abençoe. Paz do Senhor.